Qual a religião, denominação certa a seguir, segundo a Bíblia? Mano bíblico, vídeo aqui brabo aqui, mais um vídeo aqui de aula aqui pra nós, né, pô? Tô olhando aqui pro celular toda hora pra conversar, pô. É um vídeo aqui brabo daqui, né, pô, pra ensinar a gente e tudo mais. Já vou deixar aqui o like. Tem como? Foi? O que houve? Entendi. Entendi, pô. Do nada é. Do nada deu mó. Ficou dando like e dislike. Do nada, pô. Então tá, né? Vamos aqui então. Isso aqui é uma pergunta que muitos têm e que na qual não existe religião assim. O que existe é você ser cristão mesmo, porque catolicismo, o catolicismo, evangelismo e tudo mais não, não é o caminho para a salvação. O caminho para a salvação é Jesus. Se ele, se um dessas duas religiões fosse a salvação, ele teria falado, pô, ele não teria deixado, tipo, é, ele não teria deixado vago, pô, falando que, é uma igreja, é uma religião para isso. É isso que procurei. Não, pô, ele não ia fazer isso. É brincadeira para salvação? Não, né? Lógico. Ele, o que muitas pessoas pensam assim, não, muitas pessoas não pensam, pô, é que a igreja é a gente, a igreja traz na gente, pô. Só que as pessoas não querem entender, pô, não querem compreender, elas ficam lá na doutrina do catolicismo, do evangelismo e não buscam entender, né? Mas vamos lá. Antigamente, século I antes de Cristo. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Exato. Pai senão por mim. Hoje em Viu? dia, Atualmente temos vários caminhos que nos levam a Deus. Dentre eles temos o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, ortodoxia, assembleia, neopentecostal, adventista, Deus é amor, É. universal, mundial, luteranismo, calvinismo. Eu digo que são pessoas, são seguidores de Cristo mesmo, né? Seguidores de Cristo fiéis. Não, tipo, cristão que só vai à igreja, assim, nos domingos e tudo mais e tal, mas as pessoas que seguem realmente a ele, de coração. É que não é realmente uma religião, é a verdade, pô. Religião são budismo, o próprio catolicismo também, que, apesar de se envolver, apesar de ser voltado para o Deus e tudo mais, mas ainda assim é uma religião, sendo que o único caminho, a única verdade mesmo é Jesus. A gente tem que seguir o que está na palavra, o que está escrito na palavra de Deus, não em doutrinas em outras religiões. Todo dia a mesma história. A briga acirrada entre católicos e protestantes, além de várias denominações cristãs. se você não Uhum. conhece a palavra, fica muito difícil de saber qual realmente é o caminho certo. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar a verdade. Qual é a religião que Deus realmente aprova? Na paz do Senhor, eu sou o Mano Bíblico e essa foi a sugestão de um inscrito aqui do canal. E esse realmente é um assunto que deve ser comentado e mostrado qual a verdadeira religião que devemos seguir. Religião. A arma de Satanás que divide os membros do corpo de Cristo. Esse Exato. é o maior fato que existe. As pessoas, eu tenho muitas pessoas que acham que tipo assim, uma certa religião vai salvar elas, tudo mais que vai levar a Deus, mas que leva ao contrário, e que o próprio demônio se alega delas irem para certas religiões que elas pensando que vai é, atrair elas a Deus, que vai aproximar elas de Deus, acaba afastando. Isso é uma coisa que que o inimigo quer, que ele quer que você se afaste dele sem que você perceba. Você nunca vê o cristianismo como algo só, mas pigmentado em diferentes partes. Mas não era para ser assim. Uma briga para saber qual realmente está certa. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo nos afirma: todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Desde o começo, nós fomos chamados para estar em união, e não em uma divisão. O centro da nossa fé devia ser a palavra de Deus, e não a religião, ou a denominação que seguimos. Ficar pulando na igreja, descer o manto nas pessoas e fazer todo mundo cair na igreja. E é por isso que existe tanto ateu no mundo. Muitos acreditavam em Deus, mas a religião distorceu tudo, cobrando Exato. excessivamente o dízimo, fazendo obras por meio da carne e enganando muitas Só esse almas. motivo, Claro que não são tem todas muitos que outros fazem motivos, isso, mas é raridade esse hoje em dia esse é um uma dos que não grandes faz. motivos. Essas divisões ideológicas desaproximam as ovelhas que estão ali para receber libertação e mudança na mente. A verdade é que a religião foi criada pelo homem, e não por Deus. Sim. Quando Jesus conversou com Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse o seguinte a Pedro:
Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Quando Jesus deu essa autoridade a Pedro, ele não falou qual era a religião especificamente, nem Sim, mesmo deu um nome a ela. Ele exato. disse, a minha igreja. E o que Jesus realmente quis dizer nessa passagem? Ele não especificou que ia ser um novo templo, ou uma nova construção. A própria palavra grega que ele usou para se referir à igreja foi eklésia, que significa uma comunidade de cristãos, e não um prédio físico. Era uma palavra usada para uma assembleia de cidadãos convocados, A o que igreja reforça a é a ideia de um gente. grupo de Igreja, pessoas a igreja chamadas por somos Deus, nós. para viver de forma separada do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 nos deixa bem claro que a igreja é edificada sobre os apóstolos e profetas, tendo Jesus como a pedra principal, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. O nosso foco deve estar em Jesus, e devemos ter fé nele. Ele mesmo, quando fez a sua oração em Getsemane, pediu a Deus que todos vivessem em união. E Exato. Romanos 10:9 nos deixa bem claro. Se você confessar com a sua boca, Jesus é Senhor, e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. A fundação da igreja é espiritual, porque Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Isso não significa que templos e locais de cultos ou igrejas sejam O inúteis, templo de mas Deus, que a o adoração templo a do Deus não se Espírito Santo limita é a o nosso eles. corpo. Deus pode ser encontrado Já em todos foi os dito lugares em que a muitas vezes na verdadeira Bíblia. adoração vem do Nós coração somos e o da vida templo das de Deus, nós pessoas, somos e não apenas de um local físico. somos O o evangelho templo precisa do ser Senhor, vivido tipo no do seu dia a dia, Espírito. porque não é só ir na missa ou no culto, mas colocar Jesus como centro da sua vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. A religião não salva, salva é Jesus. A palavra religião vem de algumas traduções como religar ou ligar novamente, mas desde que Jesus morreu na cruz, nós fomos batizados, crucificados e ressuscitados com Cristo, tendo a oportunidade pela graça de viver uma nova vida. O que forma a igreja são os membros, mas como eles vão se unir tendo controvérsias entre um e outro, sem realmente os dois focarem na palavra. Nem o próprio reino das trevas é dividido. O servidor público Exato. adora dizer que o problema da vida O reino dele das é o trevas não é empréstimo dividido porque eles consignado, têm que se ele não porque tivesse eles essas têm partes... um só E objetivo, nós, que é como corpo, afastar todos nós de Deus, o que acaba unindo eles e o que acaba nos separando de Deus, porque faz com que muitas pessoas que o reino das trevas, o reino maligno, né, vai sendo comandados pelo demônio, e tudo mais que é extremamente inteligente, ele vai fazendo isso aos poucos. Ele não vai tirar você de Deus assim, pum, na hora assim. Não, ele vai indo aos poucos, é uma caminhada, ele vai indo aos poucos. E você tem que se ligar com isso, porque não é um negócio que você vai perceber assim na hora assim. Você tem que sempre pedir discernimento a Deus e tudo mais, para você conseguir compreender o que são coisas do inimigo e o que são coisas de Deus. Aí você poder fazer a separação e poder seguir o caminho certo. de Cristo, muitas vezes estamos divididos por ideias humanas. Se você realmente achou que eu ia falar alguma religião como resposta, está completamente enganado. Eu vim trazer a verdade. Jesus é o Deus verdadeiro e o único que nos leva até o Pai, e nada mais. A verdadeira religião segundo a Bíblia. Ser de Deus não é estar na religião certa, é sobre ter a verdade da palavra cravada no seu coração. Enquanto fica Exato. essa briga de bens materiais, de qual ideologia e denominação realmente está certa, o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Porque em vez de regarmos a planta do jeito certo e no local certo, todos unidos, estamos alimentando o nosso ego, tentando provar em todo tempo que a nossa crença está correta. Claro, existem religiões, denominações e igrejas que ensinam errado, mas a forma para combater essas heresias é falando do Evangelho, falando de Jesus. Além de que, o Evangelho verdadeiro não é sobre falácias, mas de viver verdadeiramente com ele. Tem muita gente zoando os católicos por idolatrarem Maria, mas aí você vai ver a vida do indivíduo. Ele idolatra os seus desejos e não vive a palavra de Deus. O Exato. ponto aqui não é defender o catolicismo ou outras religiões, mas refletir sobre a sua caminhada. Tá falando tanto da crença do outro, porque não vigia na sua vida espiritual. Paulo Sim. mesmo nos falou o seguinte: se vivermos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo,
Por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos capítulo 14, versículo 8 ao 10 e o versículo 13. Não é fazer ritos religiosos e estar em certa religião que te torna um servo. Um servo de verdade não procura condenar os outros, Sim. mas procura se Certo. parecer mais com Cristo. E Sim. quais são as atitudes de As pessoas Cristo? a buscar é Viver segundo a palavra Claro, de Deus, se você- amar, perdoar e ajudar o próximo. pessoa quiser O apóstolo também, Tiago porque- também nos porque- deixou exclusivamente qual é a religião Sim, verdadeira. Então, Não se sejam você apenas também ouvintes consegue- dessa mensagem, mas E aponham em o prática. próprio Jesus fala que Porque aquele que ouve a algo- mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê algo- como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a aos sua aparência. ímpios, né? Aos O evangelho é a lei ímpios perfeita que dá liberdade às pergunte sempre. pessoas. Se alguém examinar bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago, Exato. capítulo 1, versículo 22 ao 27. Tenha a conduta de um cristão e não de um religioso. O nosso foco deve estar nos ensinamentos do Evangelho, e não focar apenas em uma religião ou condenar alguém que pensa diferente. No juízo final, é Deus quem vai definir se essa pessoa vai entrar no reino dos céus ou não. Muitas pessoas por aí nem acreditam em Jesus e estão agindo da forma que era para os cristãos agirem também: amar o próximo, perdoar, ajudar os necessitados e etc. Isso quer dizer que essas pessoas vão para o céu? Não. A salvação é pela graça e pelo reconhecimento em Jesus. Mas o próprio Jesus disse que se não perdoarmos os outros e demonstrar o nosso nível de graça, o Pai Celestial fará o mesmo. Não adianta de nada você viver como alguém espiritual na igreja ou na missa, mas fora das quatro paredes você não saber controlar a sua língua e os seus desejos. O Evangelho é renunciar aos nossos desejos para cumprir a vontade do Senhor. Não é obedecer a homens, mas obedecer a Jesus. E é isso que muitos querem ignorar, porque a verdade é dolorosa. Embora ainda É mais confortável viver Seja brigando falhando, sobre a religião por dos enquanto, né, outros eu tô- do que olhar para dentro de eu não si vou mesmo e desistir, pô, eu não consertar vou o que parar, está não, errado. eu vou seguir. Então comece a refletir sobre a sua caminhada. Pense no que Jesus faria nessa geração. Foque na melhoria pessoal por meio de Jesus. E como Exato. ser diferente, deixando de lado a religiosidade e vivendo a intimidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dá a resposta. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Exato. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Jesus tem que ser o centro da sua vida, e não o seu ego, que faz você querer ser melhor que os outros. Muitos dizem que morreriam por Cristo e pela verdade, mas você está disposto a viver para Ele? Pense nisso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixe seu like e comenta aí. O que me define não é a denominação que eu sigo, mas é Jesus que vive em mim. E dá uma olhada também nesses outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e tamo junto com Cristo. Amém. Você também, irmão. É isso, mais um vídeo aqui do Mano Bíblico. Vídeo brabíssimo aqui. Brabíssimo aqui do canal do Mano aqui, né? Espero que esse vídeo ajude vocês a entender mais sobre isso e tudo mais, né? E mesmo que você tenha ainda e também para confortar as pessoas que mesmo que para confortar as pessoas que assim também como eu, né, como muitos, né, que buscam a Deus, mas ainda assim caem nas próprias armadilhas, nos próprios desejos, assim, né? Que tá tudo bem, assim, sabe? Tá tudo bem, é normal. Mas o foco é nunca desistir, sempre confiar em Deus, que tudo vai melhorar, pô. Só confiar e buscar de